eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Tiago, capítulo número 1, verso de número 22. Eita Deus, Glória a Deus. glórias a Deus. Livro de Tiago, capítulo número 1, Glórias a Deus. verso número 22. Glória a Deus. Tiago, capítulo número 1, verso 22. Vou esperar só mais um pouquinho para todo mundo achar, para a gente ler a palavra juntos. Amém? Amém. Então vamos ler juntos, igreja. Tiago, capítulo 1, verso 22. Diz assim a palavra do Senhor, olha só: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Mais uma vez: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu estava pesquisando um tema no Senhor para pregar para a igreja, o Senhor ele me levou até o seguinte tema. O tema dessa mensagem chama-se obesidade espiritual. Eu vou repetir. O tema da mensagem dessa manhã é obesidade espiritual. O Senhor me deu essa palavra ontem, enquanto eu estava pela academia. Ele começou a falar comigo sobre obesidade espiritual. Nós acabamos de ler aqui em Tiago 1:22 o seguinte: o Senhor está falando, sejam não somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E eu estava ali na academia pensando, Senhor, o que eu vou pregar amanhã? Qual o tema que eu vou pregar amanhã? Que eu gosto de deixar sempre para a última hora. Por que eu deixo sempre para a última hora? Porque aí eu tenho menos dons e mais Espírito Santo, entendeu? Então eu estava, Senhor, qual que é o tema? Qual que é a palavra? E aí o Senhor falou assim: você já pregou sobre oração? Eu falei, já. Já pregou sobre jejum? Eu falei, já. Já pregou sobre pecado? Eu falei, já. E aí o Senhor foi dando um tema após o outro. Já pregou? Eu falei, já. E ele falou assim: e o que eles aplicaram? Meu Deus. Você já ensinou sobre oração? Sim, mas eles têm orado? Você ensinou sobre jejum? Ensinei. Eles têm jejuado? Você pregou sobre pecado? Pequei. Eles são santos? Você pregou sobre renúncia? Eles são novas criaturas? Então, a palavra de Deus nos mostra que a palavra que o Senhor falando, que a palavra que Ele lança não volta para Ele vazia, antes cumpre o propósito pela qual ela foi designada. Eu quero que a igreja tenha algo no coração nessa manhã, que é o seguinte: todas as vezes que uma palavra é pregada, ela tem um alvo. A gente não vem aqui somente dar informação para vocês. A gente vem aqui ensinar. Só que a Bíblia fala, a gente acabou de ler aqui em Tiago 1:22, que não adianta a gente ensinar, vocês precisam praticar. Eu preciso praticar, porque eu prego, mas eu também sou um ouvinte da palavra de Deus. E a Bíblia fala que nós não podemos ser tão somente ouvintes, mas praticantes. Irmãos, a gente precisa praticar a palavra do Senhor. A gente precisa executar e pôr em prática tudo aquilo que é ministrado nesse altar. E aí, eu estava falando com Deus, Senhor, eu preciso de um tema. O que eu falo? Eu falo sobre oração? O que eu falo? E ele falou assim: não é sobre o que você fala, mas é sobre o fruto que advém daquilo que você fala. Irmãos, o que adianta para o irmão Eduardo eu trazer mais uma palavra sobre oração, se ele sair daqui e não orar? O que adianta a irmã Marcela eu trazer mais uma palavra sobre renúncia, sobre inferno, sobre pecado, sobre a santidade, e ela sair daqui e não se converter? Não adianta nada. Então o Senhor me levou até o seguinte tema: obesidade espiritual.
E talvez nós estejamos passando por um período, por um momento de obesidade espiritual. Mas o que significa obesidade? Para a gente começar a entrar na palavra. O primeiro tópico é: o que é obesidade? Presta atenção. Obesidade resulta da ingestão de mais calorias do que as queimadas nas atividades diárias. Obesidade significa da ingestão de mais calorias do que as queimadas em atividade diária. Olha aqui para mim. A gente vai tomar um café da manhã. A gente come ali um pão com manteiga, toma um café com leite. A gente está colocando caloria para dentro, irmão Eduardo. A gente vai e almoça, faz aquele pratão de macarronada, está colocando caloria para dentro. Só que essa caloria que a gente coloca para dentro, irmã Rosângela, tem a função de nos dar energia para nós fazermos atividades cotidianas. Porém, quando o nível de ingestão, o nível de alimentação está muito alto e o nível de atividade física, de prática, está baixo, a gente fica gordo, a gente engorda e a gente fica obeso. Olha aqui para mim, para a gente fazer uma linha e juntar os dois pontos. O que adianta o pastor Sérgio vir aqui pregar? Te dá pão, te dá pão, te dá pão. O que adianta eu vir aqui pregar? Te dá pão, te dá pão, te dá pão. Você está jogando caloria para dentro, está jogando caloria para dentro. Só que se você não põe em prática, eu tô cheio de Deus aqui. Só que você não colocar em prática, você não executar, você não caminhar, e você não gastar energia espiritual no teu dia a dia, implementando na tua rotina o que é semeado aqui, você vai ficar com a barriguinha cheia, você vai ficar gordo, você vai ficar obeso, mas a tua vida não vai transformar em nada. Mas de onde você está tirando isso? Mateus 4,4, Jesus diz assim, ó, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Olha aqui, palavra pregada é pão. Aleluia. Mateus 4,4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Palavra pregada é pão. Isso significa que a palavra pregada no altar é caloria que vocês estão ingerindo e pondo para dentro. Porém, caloria ingerida e não gasta vira gordura localizada, obesidade. Talvez nós estamos fartos, arrotando, porque graças a Deus esse altar aqui não falta nutrição e nem conteúdo. Aleluia. E a gente se sente estufadão. Sabe aquele domingo que a gente bate aquela feijoada, só dá um sono? A gente se sente, meu Deus, como aquele pastor Sérgio prega. É muito conteúdo, glória a Deus. Nossa, irmãos, eu estou farto, eu estou cheio. Só que se na segunda-feira, irmão Osmar, eu não executar, eu fico gordo, eu fico obeso. Quer ver um segredo sobre a obesidade, irmão José? Quanto mais você come e engorda, menos você quer fazer as coisas. Quanto mais você se alimenta, mais pesado você fica, mais gordo você fica, mais letárgico. O que é letárgico? Mais cansado, mais com sono você fica. Ou seja, muita ingestão, pouca atividade, muito consumo e pouca prática. E como que nós estamos nessa manhã espiritualmente? Meu Deus. Nós estamos jogando caloria para dentro, se alimentando de uma palavra que nutre a nossa espinha, a nossa medula, todos os átomos do nosso corpo. A gente fica cheio quando a gente vem para cá, porque aqui tem palavra que nutre. Aleluia. Só que não basta a palavra te nutrir, você tem que pegar essa energia para caminhar espiritualmente. Senão a nutrição que vem da palavra vai te deixar obeso e vai te deixar gordo. Uma vez que a gente entendeu o que é obesidade, obesidade é ingestão de calorias
alta ingestão de calorias, com baixa queima da caloria ingerida nas atividades diárias. Espiritualmente, obesidade espiritual é quando eu venho para o culto, eu não falto um culto, eu estou lá quarta, estou lá domingo, eu vejo pregação no YouTube, eu estou me alimentando, mas eu não estou praticando, eu não estou me exercitando, eu não estou pondo em prática e fazendo aquilo que me é ensinado. Aí eu fico como? Satisfeito, porém gordo. Satisfeito, porém parado. Satisfeito, porém dormindo. Uma pessoa acima do peso e obesa, você não vê ela com roupa de academia e correndo na marginal, não vê. Fica em casa vendo televisão, fica em casa dormindo, porque obesidade te faz ficar parado. E Deus não nos chamou para ficarmos parados. Espiritualmente, precisamos vir aqui, irmão Michele, pegar esse banquete que o Senhor nos dá. É pão, é leite, é arroz, é feijão, é fruta. Ele está nutrindo vocês. A gente tem que pegar isso como fonte de energia para começar a caminhar espiritualmente e avançar. Se eu venho aqui para um culto como esse, com a pregação do pastor, e eu me alimento, porém eu não executo, eu me alimento, porém eu não me mexo, eu me alimento, porém eu não gasto essa energia que advém da palavra. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não oro, eu não leio Bíblia, eu não jejuo, eu não estou gastando a caloria, irmã Kelly, eu estou só engordando. Quanto mais gordo eu fico, mais parado eu fico. Quanto mais gordo eu fico, com menos energia eu fico. Quanto mais gordo eu fico, com mais sono eu fico. Isso significa que um púlpito que nutre, se essa nutrição não é exercida em atividade, em caminhada espiritual, essa nutrição vai te servir para você ficar cada vez mais parado. Então, se você não põe em prática, não usa essa energia da palavra para gastar no teu dia a dia, para gastar na tua rotina, para pegar a energia que vem do altar, para implementar na tua vida diária e caminhar espiritualmente, você vai ficar cada vez mais gordo, cada vez mais parado e do jeitinho que o diabo gosta. Olha aqui para mim. A obra do diabo, o alvo do diabo é te deixar parado. A obra das trevas é te deixar dormindo. E aí o diabo, ele tem duas estratégias, dois planos para te deixar parado e para te deixar dormindo. A primeira estratégia e o primeiro objetivo do diabo para deixar um ser humano parado, irmã Rosângela, sabe qual que é? É a estratégia que ele aplica no ímpio. Vamos entender. O ímpio, ele conhece a palavra? Não. A palavra é pão. A palavra é nutriente e é energia. Uma pessoa, irmã Kelly, que não se alimenta, que não come, ela não tem energia para caminhar, ela fica parada. Se o plano do diabo é fazer com que fiquemos parados, a forma dele operar no ímpio é, ele segue o entendimento do ímpio, para que ele não conheça a verdade. Porque se ele não conhece a verdade, ele não está nutrido, irmão Osmar. Se ele não está nutrido, ele não caminha. Uma pessoa desnutrida não corre, não anda, não se mexe. Pessoa desnutrida só tem força para ficar parada. Meu Deus, é verdade. Então o que o diabo faz com o ímpio? Não deixa o pão da palavra chegar na vida. E o ímpio, quando não alimentado do pão da palavra, não tem força para avançar, para caminhar. Ele fica parado. Porém, o diabo ele não consegue fazer essa mesma estratégia que ele faz com o ímpio, com os santos de Deus. Porque os santos de Deus estão na igreja. Os santos de Deus estão sendo nutridos. Aí dentro da igreja, o diabo inverte a estratégia.
Eu não posso deixar sem pão e paralisar ele pela ausência de pão. Sabe o que eu vou fazer? Vou deixar ele puxar pão. Quanto mais pão ele comer, quanto mais nutrição espiritual ele tiver, mais gordo ele fica, mais lento ele fica, mais dorminhoco ele fica, e ele não anda. Eu paraliso ele da mesma forma que eu paraliso o ímpio. Eita Deus! O ímpio, irmão José, ele paralisa pela ausência do pão da palavra. O justo, pelo excesso da palavra, sem atividade. Meu Deus! E aí o ímpio não tem força para caminhar, não tem nutrição, não tem palavra, parado. Agora o justo, que é alimentado, que é nutrido, mas que não pratica, é uma pessoa que está engordando espiritualmente. O obeso fica parado, igual. Meu Deus! Então isso nos mostra que nós talvez estejamos dentro da igreja, mas no mesmo ponto de largada que um ímpio. Estamos na largada, irmãos Mar. A corrida começa aqui. Aí lá na largada está um ímpio parado, sem nutrição, e está um justo, gordão, obeso, porque ele só se alimenta, mas ele não pratica. Está os dois no mesmo lugar, um do lado do outro. Meu Deus! Então às vezes o cristão, ele acha que ele é superior ao ímpio. Eu conheço a palavra. Só que o cristão que se alimenta da palavra, mas que não faz exercício, não pratica, não vive e não gasta essa energia na sua vida diária e espiritual com Deus, ele é semelhante ao ímpio. Meu Deus! Está parado igual o ímpio. Só que enquanto o ímpio está desnutrido, ele está gordão, mas ambos estão parados. Meu Deus! Meu Deus! Em 1 Reis 19, 6 e 7 diz assim, ó: olhou em volta e viu pão que fora cozido sobre brasas e um jarro de água, e comeu, bebeu e tornou a deitar. O anjo do Senhor veio de novo, tocou-lhe e disse: levanta, come alguma coisa, porque tens uma longa caminhada pela frente. Aqui é um anjo de Deus conversando com o profeta. O anjo de Deus prepara um pão. O anjo de Deus chega no profeta Emanuel e fala assim, ó: levanta, come o pão, que a caminhada é longa. Meu Deus! Vamos traduzir isso aqui? O pão é feito para nos dar energia, para a gente caminhar. Aleluia! Levanta, come o pão, porque a caminhada é longa. O pão, que é a palavra, é energia para eu caminhar. O que me chama a atenção é que o profeta levantou, falou: tem pão hoje. Esse pão quem foi que fez? Foi o irmão Douglas? Não, foi anjo. Imagina o sabor daquele pão lá, a nutrição daquele pão lá. Ele pegou, comeu, pastor, falou assim: o quê? Barriguinha cheia? Vou pra soneca. Você está rindo, mas é o que você faz todo domingo e quarta. Você está rindo de você mesmo. Levanta e fala assim: é de Deus. Que palavra, que alimento, que nutrição. Come, a barriguinha fica cheia, dá um soninho. Você vai para casa quarta à noite, dorme como uma criança. Na quinta não pratica. Você vai embora para tua casa hoje, nossa, essa palavra do irmão foi legal, hein? Dorme a tarde inteira depois do almoço. Segunda-feira, não pratica, vira colote, vira pochete. Sabe o que acontece na tua vida? Nada. É um cristão gordo que não vai para lugar nenhum, não anda, não se mexe. O profeta come do pão e dorme. O anjo fala: levanta, porque quando Deus dá pão, não é para ficar dormindo, mas é para caminhar. Oh, aleluia! O anjo bate no profeta e fala assim: levanta e come, porque você precisa de energia para caminhar. A palavra que você está colocando para dentro e que está te nutrindo, não é para voltar para dormir, não. É para caminhar e andar para frente. Aleluia! Então nós, como cristãos,
Somos alimentados toda quarta e domingo. Só que esse pão não é para a gente dormir e ficar com a barriguinha cheia descansando, não. É para gastar energia caminhando espiritualmente. Aleluia. Mas irmão, o que é caminhar espiritualmente? Vai orar. Mas irmão, o que é caminhar espiritualmente? Vai ler Bíblia. Mas irmão, o que é caminhar espiritualmente? Vai jejuar. Faz alguma coisa. Mas gasta essa energia que está vindo do pão, que está te nutrindo, para você andar para frente espiritualmente. Porque senão você vai ficar parado, semelhante ao ímpio, que não come, que não está nutrido. Meu Deus. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. O que leva à obesidade espiritual? Se a obesidade terrena temporal é quando eu coloco muita caloria para dentro e gasto pouco. Obesidade espiritual é quando eu tenho muito pão, muita palavra e pouca prática, pouca ação. Eu não sei se estar nesses bancos e fazer parte desse ministério é uma bênção ou uma penitência. É uma bênção, porque você sai daqui super nutrido. Mas é uma penitência, porque se você não executar o que te é ensinado, você sai daqui gordão, obeso, e não caminha e nem vai para frente, e está desagradando a Deus igual. Mas por que está desagradando a Deus igual? A gente volta na palavra inicial: seja praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vocês mesmos. Significa, irmão Eduardo, que se eu venho aqui no domingo, pastor Sérgio prega, eu sou nutrido, me alimento, mas não pratico, não gasto essa caloria, não caminho espiritualmente, não jejuo, não oro, não ando para frente espiritualmente, eu estou farto, enganando a mim mesmo. Estou em desacordo com a vontade de Deus. E aí, irmã? E aí, irmão? Espiritualmente, está obeso ou está fit? Espiritualmente, está gordo ou está em forma? Meu Deus. O que vai me dizer, irmão José, se espiritualmente eu estou obeso, acima do peso, e roncador e dorminhoco, ou se eu estou fit, em forma, voando, é o que eu faço com a nutrição que me é dada. Então isso nos mostra que o problema, irmão Vitinho, não está na nutrição, mas sim no que nós fazemos com ela. Cada igreja tem um problema. Cada igreja tem um problema. Tem igrejas que o problema é falta de nutrição. E tem igrejas que o problema é que o povo é nutrido, mas não executa. Ambas, na balança, tem pessoas que não caminham. Uns não caminham por falta de nutriente, e aí não tem força para andar para frente. E outras não caminham porque é tanta nutrição, é tanta palavra, que o povo fala assim: deixa eu dormir aqui, e não executa e não pratica nada. Eu particularmente nunca tinha ouvido nada a respeito disso, mas foi algo que eu sinto que é de Deus. Glórias a Deus. Nos ensinando, nos instruindo nessa manhã. Aleluia. Então, o que leva à obesidade espiritual? Obesidade espiritual é quando nós temos muito pão, muita palavra e pouco movimento, pouca ação. Meu Deus. É quando a gente vem para a igreja, a gente ouve, a palavra é ministrada, mas eu não pratico, eu não executo, eu não me converto, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio, eu não faço nada. Eu só fico vindo aqui comer. Eu vim aqui só para participar do banquete. Mas na hora de pôr esse banquete em prática, que é gastar essa energia, essa nutrição, para eu ter força para caminhar espiritualmente, eu não quero, pastor. Eu não quero caminhar, eu não quero andar, eu só quero comer. Gente, se você só quer comer, você está errado.
A gente acabou de ler aqui em Tiago que a gente tem que ser praticante e não somente ouvinte, senão a gente está enganando a nós mesmos. Então, se a gente está vindo aqui, o pão está sendo dado, a gente está sendo ministrado, a gente está sendo ensinado, mas a gente não pratica, a gente não caminha espiritualmente com a nutrição que aqui nos é dada, a gente está enganando a nós mesmos. Meu Deus. E graças a Deus, eu tenho aprendido nesse ministério. Graças a Deus, esse ministério ele tem me nutrido. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porém, não é sobre a nutrição que eu recebo, é sobre a atividade física que eu faço. Meu Deus. Não é sobre a suplementação espiritual que advém desse altar. É sobre se eu vou para a academia. É sobre se eu faço a minha corrida. No âmbito espiritual é se eu estou orando. É se eu estou jejuando. É se eu estou me convertendo. É se eu estou gastando os nutrientes daquilo pelo qual fui alimentado, me movendo no âmbito espiritual. Senão a gente fica farto, igreja. A gente fica gordo, igreja. E a gente fica parado, igreja. Olha só que interessante. Quais são os principais problemas da obesidade espiritual? Porque assim como uma obesidade física e terrena, a gente pode trazer esses reflexos de uma obesidade terrena para a obesidade espiritual. O obeso, ele está colocando a saúde dele em risco. O obeso, ele está colocando a saúde dele em risco. O obeso, ele está sempre suscetível ao imprevisto. Ele come frango frito, ele manda o McDonald's para dentro, é pizza, engorda. Aparentemente a bochecha está rosada, aparentemente tá forte como um touro. É ou não é? Tá forte como um touro. Mas por dentro, ele tá a uma veiazinha para ele a óbito. Meu Deus. A uma interrupçãozinha de fluxo para ele ter um infarto. Ele tá a 2 Big Mac para ter um AVC. Mas por fora, irmã Vanessa, é forte como um touro. Isso é um risco que nós corremos espiritualmente, irmã Rosângela. Quando a gente vem para a igreja, se alimenta e aparentemente a gente está forte como um touro. Mas se a gente não pega toda essa nutrição e gasta espiritualmente, irmão Osmar, caminhando espiritualmente, orando, jejuando, buscando a Deus, fazendo o que tem que ser feito, por fora, como minha mãe fala, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, aparentemente está bem, mas está com sérios riscos de vir a óbito. Então nós estamos sendo muito alimentados, mas se a gente não está com a atividadezinha física e espiritual em dia, estamos prontos para ir a óbito. Em Tiago 2,26 diz assim, ó: a fé sem obras é morta. Isso significa que não adianta ter fé se eu não tenho ação. Não adianta eu ter nutrição se eu não tenho ação. O que Tiago está falando em 2,26? Que enquanto há fé e nutrição, mas não há ação, a conta fecha na morte. A fé sem obras é morta. A nutrição e a alimentação sem a ação, sem a prática, vai te levar para a morte. Então você, Deus Todo-Poderoso, meu lindo e minha linda, aleluia, está aqui nessa manhã. aleluia. Você está forte como um touro. Só que a questão é: está fazendo atividade? Está se movimentando espiritualmente? Está treinando espiritualmente? E quando eu falo de atividade física espiritual, treino espiritual é tá orando, tá jejuando, tá lendo Bíblia, tá sendo santo. Se não, você tá forte como um touro,
mas está a um passo de óbito, Meu Deus. porque está nutrido. Mas se a nutrição está em dia, mas a atividade física não, o coração está morto. Meu Deus. E o nosso coração, igreja, está saudável Meu Deus. ou está morto? E a diferenciação, se eu estou saudável ou se eu estou morto, não está aqui, ó, mas está aqui. Não está na nutrição que vem, mas está na atividade física e espiritual que eu faço ou que eu não faço. Então Deus quer falar talvez com alguém aqui nessa manhã. Você acha que você está bem porque você faz parte de um ministério e está sendo nutrido pela palavra. Só que se você não faz atividade física e espiritual, ou seja, usa a energia da palavra que te é dada para caminhar espiritualmente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, se movendo. Atividade, gente, movimentação espiritual. Você fica parado, é ouvinte, mas não praticante. Você pode ser forte como um touro, ter pós-doutorado em teologia, a sua saúde está em risco. Meu Deus. Vamos pro próximo. Meu Deus. Irmão, olha só. Eu fui uma criança obesa. Sim ou não? Sim, fui uma criança obesa. Eu hoje em dia estou acima do peso. Mas criancinha eu era obeso. Amém ou não amém? Irmãos, então eu falo por experiência. A pessoa obesa, pastor Sérgio, ela para de comer por fome. Ela começa a comer por impulso. Vou repetir. O obeso, ele para de comer por fome. Não dá nem tempo de dar fome. Ele começa a comer por impulso. Vamos trazer espiritualmente? Meu Deus. No âmbito espiritual, irmão Marcelo, é aquela pessoa que ela já está tão farta de palavra, tão nutrida de palavra, mas ela não pratica nada, que o vir dela para a igreja não é mais por fome da presença e nem por sede de Cristo, Meu Deus. mas é por impulso. Meu Deus. A pessoa, ela sai da casa dela, ela põe a roupa, ela põe o terno, ela põe a saia, ela se arruma, ela pega a família e ela vem para o culto, mas ela chega como um obeso, não com fome pela presença do Senhor, mas por um impulso de um ritual que ela só faz toda quarta e domingo. Meu Deus. Assim como o obeso não come mais por fome, mas por impulso, o espiritualmente obeso não vem mais para o banco da igreja se alimentar pela palavra por fome da presença, mas por um impulso, porque isso já virou uma rotina e um cotidiano. Vocês estão vendo como que é profundo o fato da gente se alimentar, se nutrir, mas não fazer atividade física e espiritual? Não caminhar espiritualmente? Próximo tópico. Meu Deus. Olha só. O obeso, ele começa a perder a noção. E eu não estou fazendo gordofobia aqui, gente. Eu estou simplesmente usando uma alusão para pregar a palavra. O que eu quero dizer com o obeso? Ele começa a perder a noção. Ele fica tanto naquela de come, mas não faz atividade, come, mas não faz atividade. Espiritualmente, se nutre da palavra, mas não gasta energia espiritualmente, caminhando espiritualmente, orando de novo, lendo Bíblia e se convertendo. Que o obeso, ele não começa, irmão Michele, a comer uma pizza só de final de semana, não. É segunda-feira, irmão Osmar, ele está pedindo um lanche. É quinta-feira, irmão Lucas, ele está matando um potão de sorvete. Ele está rindo. É quinta-feira, ele está matando um potão de sorvete. O prato dele, nossa, é um canyon. Ó, o prato dele, é um monte de Everest, o prato dele. Então ele começa a perder a noção. Ele começa a comer só o que agrada. Ó, eu estou chegando aqui, ó. O obeso, ele começa só iFood, só delivery, só o que não presta.
Então ele começa a comer não por nutrição, mas por prazer. No âmbito espiritual, a gente começa a se desvencilhar das palavras que dói, porque a gente não está mais atrás da nutrição, a gente está atrás do prazer. Eu só quero o que agrada o meu ego, eu só quero o que satisfaz o meu interior. Nutrição, legume, santidade, não quero. Está tão farto que ele para de se alimentar para se nutrir. Estou falando de Bíblia. Ele começa a se alimentar para se autossatisfazer. O obeso, ele para de: vou comer uma batata doce com frango. Eu vou logo comer um fofura, rapaz. Fui na nutricionista e falou assim: água com limão. Que água com limão, irmão José? Desce uma coca gelada. E não vem que você negócio de zero, não. Ele para de se nutrir. Ele para de se nutrir daquilo que ele precisa. Ele começa a correr atrás somente daquilo que satisfaz ele. É só batata, é só coxinha, é só que não presta. Então a nutrição da palavra, que é cruz, renúncia, santidade e abandono do pecado, não quero. Pastor, eu só quero aquela bênção que está travada. A bênção, eu só quero a bênção. Deus diz: anota o nó que eu quero a bênção. Eu só quero a chave, eu só quero a porta aberta. Eu só estou atrás da nutrição que alimenta o meu ego e não daquela que nutre a minha alma. Meu Deus, aleluia! Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia! Então vamos lá. Então, eu expliquei para vocês que existe uma obesidade espiritual. Obesidade é quando eu tenho muita nutrição e pouca atividade. Então isso significa, de acordo com a palavra de Deus, que a palavra dele é pão, alimento, nutrição. E que talvez nós estejamos comendo muito pão, se nutrindo muito, mas quando é muita nutrição e pouca atividade, é banha. O obeso, ele é semelhante ao desnutrido, porque o desnutrido, que é o ímpio, por falta da nutrição da palavra, ele não anda, ele não caminha espiritualmente. O obeso é tanta nutrição, mas sem atividade, que ele também fica parado, fica os dois parados e não vão para lugar nenhum. Tanto o ímpio com a falta de nutrição da palavra, como também o justo, que é muita nutrição, sem prática, sem atividade, leva à obesidade. Amém ou não amém? Amém. E aí a gente viu, irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que o pão não é para eu me alimentar e ficar parado dormindo, não. Quando o profeta teve aquele encontro com o anjo, e o anjo alimentou ele com o pão, que para nós é a palavra, o anjo bateu nas costinhas dele e falou assim: filhão, acorda, come e vai andar. Se alimenta e vai caminhar. Trazendo para a nossa realidade, irmão Lucas, vem para o culto, pega essa palavra, está nutrido? Tá, agora vai para a tua casa orar, vai para a tua casa ler Bíblia. Segunda-feira vai jejuar, ou seja, vai caminhar espiritualmente para gastar essa caloria da qual você foi nutrido no domingo. E quando a gente não faz isso, a gente acaba correndo os riscos que o obeso corre. O primeiro risco é, por fora está nutrido, está um touro, mas a saúde dele está em risco, está a ponto de morrer. Segundo ponto é, irmão Lucas do céu, ele para de comer por fome. Ele começa a comer por impulso, ou seja, a pessoa está vindo para a igreja, quarta e domingo, mas não é mais por fome da presença, é por impulso. Já estou acostumada, rotininha, vou lá. E o outro problema é, ele para de comer para se nutrir, ele começa a comer para o seu bel prazer, para tão somente se satisfazer. Então aquela palavra que é santidade, renúncia, ele não quer. Da mesma forma como um obeso terreno, ele não quer um inhame, o espiritual ele não quer a cruz. Da mesma forma como o obeso terreno, ele só quer o fast food, o obeso espiritual ele já está tão cheio, que ele só vai atrás daquilo que o satisfaz. E dentro da igreja,
Então existe um grande risco se nós ficarmos obesos espiritualmente. E o obeso espiritual é aquele que é muito nutrido e muito alimentado da palavra, mas não gasta a energia espiritual daquilo que ele tem recebido do altar. Eu dei toda essa volta para contextualizar para vocês o porquê que Deus me trouxe aqui nessa manhã. Depois de tudo isso que Deus falou comigo, Ele falou assim: ó, eles não precisam de mais uma palavra, eles precisam começar a executar aquilo que eles já aprenderam. Meu Deus. Senhor, eu vou pregar sobre oração. Eles não precisam de mais uma palavra de oração, eles precisam começar a orar. Senhor, eu vou pregar mais uma palavra de inferno para eles se converterem. Não, eles não precisam de mais uma palavra de inferno para se converter. Eles precisam se converterem. Senhor, eu vou trazer mais uma palavra, mais um estudo profundo com 26 tópicos sobre o jejum. Não, já se alimentaram, né? Está na hora de começar a jejuar. Então, o obeso, ele não precisa de mais pão, mais conhecimento. Sabe o que o obeso precisa? De movimento. Meu Deus. Vocês não precisam, e eu não preciso, que o pastor Sérgio venha aqui mais uma vez pregar de oração, porque se ele prega mais uma vez de oração, eu vou ficar mais gordo de oração. Só que se eu não pego essa nutrição de oração e vou para casa me exercitar espiritualmente e orar, eu estou só engordando. Eu não preciso de mais uma palavra de oração. Meu Deus. Eu preciso começar a fazer exercício, filho. Preciso começar a me movimentar espiritualmente. Aleluia. Então, o irmão José vem aqui, ele pode trazer uma linda palavra explicando algo sobre o jejum. Mas a irmã Marcela, ela já ouviu sobre jejum. Ela não precisa de mais uma palavra de jejum, precisa começar a jejuar. Então não nos falta nutrição, nos falta atividade. Então eu estava, Senhor, mas eu vou trazer mais uma palavra. Não, eles não precisam de mais uma palavra, eles precisam de mais atividade. Eles não precisam de mais nutrição, eles precisam começar a se movimentar espiritualmente. Porque senão, ouvinte, mas não praticante, está enganando a si mesmo. Está gordo, forte como um touro, dentro da igreja, se enganando e desagradando a Deus. Meu Senhor amado. Então, irmãos, nós não precisamos de mais uma palavra sobre oração. A gente precisa orar. Nós não precisamos de mais uma palavra de jejum. A gente tem que jejuar. Nós não precisamos de mais uma palavra sobre renúncia. A gente tem que se converter e renunciar. Tá bom, Douglas, legal. Só que quando você fala que, não precisa de mais uma palavra sobre oração, precisa orar, você ficar falando que, né, mas vamos parar a pregação? Não. Por quê? Quanto mais você se movimenta, mais fome você tem. Aleluia. Então a gente tem que olhar e inverter a perspectiva. Eu não tenho que me alimentar, eu tenho que me movimentar. Porque quanto mais, presta atenção, quanto mais eu me movimento espiritualmente, mais fome eu tenho. Glórias a Deus. Se você nunca foi para academia e você vai abrir um vácuo no seu estômago. Você vai querer comer até o reboco do teto. Se você nunca correu, fez 5 km, 10 km, dá uma corridinha para você ver. Rapaz, você chega em casa, bota a geladeira para baixo. A gente não está pregando contra a nutrição, mas a gente está levantando a bandeira da atividade. Aleluia. Porque quanto mais você se movimenta, mais fome você tem. Então quanto mais você se movimenta espiritualmente, orando, lendo Bíblia, jejuando, se convertendo, mais fome você vai ter pela palavra. Então eu não estou pregando para a gente parar de nutrir a igreja. Não. A gente vai continuar nutrindo, mas vocês precisam começar a se movimentar. Quanto mais espiritualmente vocês se movimentarem, mais fome pela palavra vocês vão ter.
Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Uma vez que a gente entendeu isso, irmãos, Aleluia. a gente começa assim, que uma coisa eu aprendi. Eu não posso vir aqui, te mostrar o problema, colocar uma pulga atrás da tua orelha e falar assim, agora se vira, vai lá, resolve sozinho. Não. Nós temos a responsabilidade de mostrar o problema, acusar o problema, descobrir o problema e mostrar a saída para a solução. Para você começar a pôr em prática algo, para sair dessa inércia espiritual e começar a se movimentar. Então eu posso dizer assim, ó, se você não vai dizer, eu digo, estou obeso. Amém ou não? Amém? Se você não assumiu, eu assumo, estou obeso. Estou me alimentando muito, estou me nutrindo muito espiritualmente, mas estou exercitando pouco, estou me movimentando pouco espiritualmente. Eu vou falar de novo só para ficar claro. Quando eu falo de obesidade, eu falo de muita nutrição da palavra, mas pouco exercício. E quando eu falo de exercício, eu falo de exercício espiritual, que é oração, jejum, Bíblia, renúncia, só para deixar claro para todo mundo. E aí, uma vez que eu entendi, minha ficha caiu, eu falei assim, ó, estou obeso espiritualmente. Agora a pergunta é, como que eu venço a obesidade espiritual? Porque a primeira coisa é o obeso aceitar. Não, estou acima do peso, preciso fazer alguma coisa para mudar. Então o primeiro passo é a ficha cair. A ficha caiu aí? Eu espero que tenha caído. Depois que a ficha cai, o próximo passo do obeso é como que eu venço essa obesidade? E a pergunta é, como vencer a obesidade espiritual? Para vencer a obesidade espiritual, a gente precisa sair do sedentarismo espiritual. Se a obesidade é a falta de movimento com muita nutrição, eu preciso não tirar a nutrição, porque se eu tiro 100% da nutrição, a pessoa não tem energia. Então eu não tenho que tirar a nutrição, eu tenho que colocar exercício. Então, para eu vencer a obesidade espiritual, eu tenho que vencer o sedentarismo espiritual. E o que é o sedentarismo? De forma física, terrena e temporal, o sedentarismo é aquela pessoa que ela não faz atividade nenhuma, ou ela faz uma atividade mínima. Então, para nós vencermos a obesidade espiritual, nós temos que vencer o sedentarismo espiritual. E o sedentarismo espiritual é quando você não se movimenta espiritualmente. Então, uma vez que a gente identificou o problema, que é a obesidade espiritual, é eu me alimentar da palavra, mas não executar nada, eu identifiquei que eu também estou sedentário espiritualmente. E para eu contornar essa situação, dar a volta por cima e agradar o Senhor e fazer a vontade dele, eu preciso romper com esse sedentarismo. Eu preciso começar a me movimentar, me mover espiritualmente, irmãos. E para eu romper com o sedentarismo, eu preciso me movimentar nas disciplinas espirituais. Para eu acabar com o sedentarismo e pôr essa obesidade espiritual para bem longe, eu tenho que começar a me exercitar nas disciplinas espirituais. E se a gente for na Bíblia, a gente vai encontrar algumas disciplinas espirituais aqui, básicas. Feijãozinho com arroz, que toda a igreja já sabe de cor e salteado. Disciplinas espirituais que eu preciso começar a me exercitar nelas para romper com o sedentarismo e com a obesidade espiritual são oração, jejum, leitura da palavra e santidade. Irmão, se você for um homem e uma mulher que ora, um homem, uma mulher que jejua, um homem, uma mulher que lê as escrituras, e um homem e uma mulher santa, você está, diferente de 99,9% da população. Então, olha o que a Bíblia fala. Bíblia falando, vou abrir um parênteses aqui. Bíblia. O que é que o Senhor requer de ti? A não ser que pratiques a benevolência, ames a justiça e ande humildemente com teu Deus. Então a Bíblia fala assim,
Irmão José, o que é que o Senhor quer tanto de você? O que é que Ele tanto quer de você? Senão que você pratiques a justiça, santidade, ames a benevolência, seja íntegro e ande humildemente para com o seu Deus. O andar humildemente com Deus coloca dentro de o andar com Deus oração, jejum, leitura da palavra. E o amar a justiça e praticar a benevolência anda dentro da santidade. Então significa que quando eu coloco esses pilares espirituais, essas disciplinas espirituais de oração, jejum, leitura da palavra e santidade, eu estou de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Então eu preciso vencer o sedentarismo espiritual me exercitando nessas disciplinas espirituais, que é oração, jejum, leitura da palavra e santidade. Irmão e irmã, como seria fácil eu falar para você, vai para a academia para acabar com sua obesidade espiritual? Como seria fácil eu falar assim, faz uma dieta para você acabar com a sua obesidade espiritual? Não é esse o caminho. O caminho para vencer a obesidade espiritual é acabar com o sedentarismo espiritual. E como que eu acabo com o sedentarismo espiritual? Implementando disciplinas espirituais, que são oração, jejum, Bíblia e obediência, gente. Então a gente volta mais uma vez no básico. Só que o básico a gente não faz. Então assim, se você achou o início da palavra super legal e achou que no final eu ia tirar alguma coisa nova da cartola, não tem. O que eu tenho da cartola de remédio para te dar é oração, jejum, Bíblia e vida santa. Aleluia. Só que como que eu pego isso, irmão José? Para acabar com o meu sedentarismo espiritual, eu preciso começar a me exercitar nisso, irmão José. Então, a obesidade é falta de movimento, irmão Michele. Se é falta de movimento, eu preciso pegar isso. Meu Deus. Oração, jejum, Bíblia e santidade, eu preciso começar a praticar isso. Quando eu pratico isso, oração, jejum, Bíblia e santidade, eu começo a me movimentar espiritualmente. E quando eu começo a me movimentar espiritualmente, irmã Rosângela, o culote foi embora. Oh glória! Aleluia! A pochete foi embora. Daqui a pouco, irmão Ditinho, a barriga já está definida. Oh glória! E aí o que acontece? A nutrição que vem do altar acaba me servindo de energia para eu estar cada vez com um melhor desempenho. Prática, na prática, eu estou obeso espiritualmente, preciso começar a me movimentar para acabar com esse sedentarismo. O que eu vou fazer? Disciplina espiritual, para ter movimento espiritual, oração, jejum, Bíblia e santidade. Quando eu começo a orar, quando eu começo a jejuar, quando eu começo a ler Bíblia, quando eu começo a ser santo, eu começo a me movimentar, o sedentarismo vai embora. Quando o sedentarismo vai embora, a obesidade acaba. E aí eu começo a pular estágio. O obeso fica gordinho. O gordinho fica magro. O magro fica forte. E o forte vira um atleta. Só que olha aqui pra mim. Pra gente começar a entrar na parte prática. O pastor Sérgio é um atleta. Aleluia. Espiritualmente. E eu sou um obeso. Se eu e ele botar um tênis, ele vai correr 42 quilômetros. E ó, inteiro. Eu vou parar na esquina morto. Vai ter que fazer massagem cardíaca em mim. Então isso significa que para eu implementar isso na minha vida, e isso não me dar um choque, me matar, eu tenho que começar a trazer essa palavra para a minha realidade espiritual. Aleluia. O que a gente vai fazer aqui hoje é transformar o obeso em gordinho. É transformar o gordinho em magro. É transformar o magro em forte. E transformar o forte em atleta. Aleluia. Eu não vou vir aqui e falar pro obeso, vai correr 42 quilômetros. Eu não vou. Porque ele vai morrer. Eu não vou falar aqui para quem nunca botou um tênis, sobe o Everest. Não. Ele vai sentir a posterior, ele vai congelar os dedos, vai dar trabalho pra gente.
Então o que eu vou falar pro gordinho? Gordinho, nunca correu na vida? Caminha. Já vou chegar onde eu quero chegar. Irmão José, você não está mais gordinho, está mais fininho. Trota, irmão José, trota. Irmão Eduardo, está firme, está magro, está forte, irmão Eduardo. Corre. Glória a Deus. Irmão Lucas, o pastor Sérgio estava na frente dando pique. Já estamos bem, vamos dar tiro, vamos alcançar ele. O que eu quero que a gente comece a fazer a partir de hoje é: o obeso começa a andar. Glória a Deus. Vamos trazer para a disciplina espiritual. O pastor Sérgio é atleta, a gente pode tomar ele como referência de atleta espiritual. Ele está voando. Eu não vou chegar perto dele. Eu não vou sair de gordo, obeso para atleta, não. Tem um processo. Então, se o pastor Sérgio está orando 4 horas por dia, gordinho, ora 20. Se o pastor Sérgio está lendo 3 capítulos da Bíblia, obeso, lê 1. Se o pastor Sérgio faz jejum de 3 dias, você que está obeso, você que nunca fez nada, faz jejum da meia-noite ao meio-dia, mas se movimenta, pelo amor de Deus. Você só não pode ficar parado, porque se você ficar parado, você vai engordar. Se você engordar, você vai morrer. Eu vim aqui hoje para ser um agente, para combater a tua obesidade espiritual, para combater o teu sedentarismo espiritual. Mas olha aqui para mim, irmão Douglas, está obeso espiritualmente? Não vai me querer correr 42 quilômetros. Irmão Douglas, amarra o tênis e para baixar não alcança, vai. Começa amarrando o tênis. Pôs o tênis, dá uma caminhadinha no quarteirão. Você vai ver que a gordura vai começar a ir embora. A articulação do joelho vai começar a funcionar legal. Daqui a pouco a pochete foi embora, daqui a pouco você está fininho, daqui a pouco você está. Daqui a pouco. Ei, pastor! Estamos no mesmo ritmo. Glória a Deus! Porque eu respeitei o meu processo. Então nessa manhã, eu vim aqui para te chamar, para começar a se movimentar, igreja. Meu Deus, aleluia. Então assim, irmão José, eu não oro nada. Coloca uma meta. Eu não oro nada. Eu vou orar 15 minutos. Não mata ninguém. Não faz nem um macarrão quase. Ora 15. Começou a orar 15. A gordurinha vai começar a ir embora. A gordurinha começou a ir embora. Você aumenta para 30. Estou orando 30, irmão Eduardo. Estou um mês orando 30. Glória a Deus. Já acostumou. Tem que pôr mais. Senão você vai ficar acomodado. Vai para 45. E assim daqui a pouco o irmão Eduardo ele vai aumentando de 15 em 15. Daqui a pouco o pastor Sérgio, que estava lá na rua, ele começou a ficar mais pertinho. Começou a ficar mais pertinho. Só que o pastor Sérgio não é bom, não quer ficar para trás, porque ele é o pastor da igreja. Então o pastor Sérgio fala assim: os irmãos estão vindo voando, ele vai aumentar o dele. E ele aumenta o dele, a gente aumenta o nosso. Ele aumenta o dele, a gente aumenta o nosso. Ele aumenta o dele, a gente aumenta o nosso, gente. E a gente vai. E ele vai estar sempre na frente, por quê? Porque é a responsabilidade dele. E atrás dele tem que estar eu. Se você está na minha frente, eu estou errado. Se você está na frente dele, ele está errado. Ele tem que estar na frente, eu tenho que estar atrás dele, vocês têm que estar atrás de mim. Só que não pode o pastor Sérgio dar um tiro e estar lá na frente, ele está orando 4 horas por dia e a irmã não abre a Bíblia. O pastor foi, a ovelha ficou. O diabo, ó, crau. Então, igreja, nessa manhã, eu estou sendo boca de Deus para falar para vocês: se mexe, se movimenta. Mas irmão, o que eu tenho que fazer? Ó, vou olhar na bolotinha da câmera. Pois Senhor, vai lá na tua casa. O que eu tenho que fazer? Bíblia, oração, jejum e vida santa. É isso. Começa a fazer, começa a se movimentar. Não queira de primeira acompanhar o pastor Sérgio. Vai estirar o posterior da coxa. Não queira. Queira estar um pouquinho mais santo a cada dia. Queira ler um capítulozinho, um versículozinho mais a cada dia. Porque quem se movimenta tem fome. Então
Então o próprio movimento espiritual que você fizer vai te dar fome para fazer mais. Então não é eu querer fazer 2 horas de oração, não. É eu fazer meia hora. Me movimentando meia hora, eu vou ter fome para puxar para 45. Aleluia. Me fazendo 45 de exercício da fome, eu vou ter fome para fazer 1 hora. Eu vou crescendo, eu vou respeitando o meu processo. Você só não pode ficar parado. Tem que ter constante movimento. A gente não está aqui falando para você orar 3 horas por dia. 3 horas. Pega o alvo. É 3 horas por dia, meta? Exemplo, é 3 horas por dia, meta. Beleza. Eu não vou conseguir chegar lá hoje, gente. Vou rasgar a perna. Pega essa meta e quebra em pequenos objetivos. Glória a Deus. Pô, o meu alvo é chegar lá. Ó, eu quero, pastor Sérgio, tá acompanhando o senhor em oração. Daqui 1 ano. Daqui 1 ano eu quero estar orando 3 horas por dia. Beleza. Quebra em meses, gente. Quebra isso em meses. Começa lá orando 15. Ó, eu vou orar 3 meses, 15. Depois eu vou pular para meia. E você se planeja. Você não se planeja na sua empresa? Você não faz planilha, Excel? Você não faz Word, fica lá 8 horas por dia? Por que você não consegue se planejar espiritualmente? Meu Deus. Você não consegue fazer uma planilha espiritual? Você não consegue fazer um calendário espiritual? Eu vou fazer uma planilha espiritual. A meta... Eu tenho meta financeira, assim que vocês têm também? Uma continha para pagar, uma viagem que quer fazer, não vai ter uma poupancinha ali, não tem uma meta, todo mês coloca um pouquinho, faz isso espiritualmente, para de ser bobo. Eu vou pegar e vou colocar 2 meses num capítulo da Bíblia, daqui ali, pô, atingir a meta, vai para 2, a gente se mexe, Glória a Deus. se mexe, Glória a Deus. porque daqui a pouco a distância para o pastor Sérgio encurta. O sedentarismo, a obesidade espiritual foi embora. E deixa ele se esforçar, senão nós vamos passar. Deixa ele correr. Deixa ele olhar para o retrovisor e falar assim: irmão, o Lucas está chegando. E ó, acelerador, pastor Sérgio. E aí, pastor Sérgio, acelerador, a gente acelerador atrás dele. É altamente competitivo. É. Ele não vai deixar. Então se ele está sempre puxando para mais, a gente vai atrás. Mas a gente só não pode ficar parado. Porque parado, pochete, doença cardíaca. Doença cardíaca, óbito. Olha só. Você precisa, igreja, uma vez que você entendeu, tem que sair do sedentarismo e não tem para onde fugir. É oração, jejum, Bíblia e ser santo. Olha só, um passo a passo aqui para você começar a implementar. Porque a gente tem que implementar. Tem que implementar, tem a teoria, tem que ir para a prática. O primeiro passo é mudança de hábito. Mudança de hábito. Gente, eu trabalho com celular. Trabalho com isso aqui, ó. Trabalho com marketing, fico o dia inteiro com isso aqui. Eu fico, em média, se eu puxar meu histórico, dá umas 8 horas por dia aqui. Tem gente que não trabalha com isso aqui e talvez o histórico está maior que o meu. Maior que o meu. O que é uma mudança de hábito? É quando eu começo a tirar hábitos ruins e começo a colocar hábitos bons. Tira o seu WhatsApp meia hora e substitui meia hora de WhatsApp por Bíblia. Glória a Deus. Tira a Netflix por 30 minutos e coloca 30 minutos de oração. Os 30 minutos é 30 minutos igual. Só que você está mudando o hábito. Está mudando o hábito. Então o primeiro passo é a mudança de hábito. Tira um pouquinho o smartphone da mão. Tira um pouquinho a Netflix. Tira um pouquinho o Pantanal. E começa, por favor, trocar o hábito. E colocar coisas espirituais para você fazer. Substitui meia hora, irmã Kelly, de TV, de celular, de ligar para tia, pro tio, de crochê que você faz. Não sei o que você faz. Mas tira meia horinha e substitui. Aí você está fazendo a mudança de hábito. Amém ou não amém? Aí vamos pro próximo. Depois que você fez a mudança de hábito, você tem que pegar e começar a encaixar as coisas espirituais dentro da sua rotina
respeitando a sua individualidade e a sua rotina. Eu sou uma pessoa, se você me chamar para fazer uma campanha de oração no período da noite, eu durmo orando. É o meu relógio biológico. Eu durmo. Meu negócio é 5h40 da manhã, eu já despertava, jogava na cara e ia. É a minha rotina. Você tem que encontrar a sua rotina com Deus. Aleluia. Experimenta. Vou colocar meia hora de oração de manhã, 1 hora de oração de manhã, 2 horas de oração de manhã, eu não sei, coloca de manhã. Não deu certo? Tenta à noite. Mas começa a colocar esse hábito dentro da sua rotina. Você não abre Bíblia de jeito nenhum. Começa a colocar a Bíblia dentro da sua rotina. Faz o seguinte, ó. Acordou de manhã, senta na cama, não pega celular, lê o seu capítulozinho antes de você fazer qualquer coisa. Você está colocando as coisas espirituais na rotina. O irmão que nunca jejuou, começa a jejuar uma vez por mês. Coloca lá, primeiro domingo do mês. Eu jejuo, você vai jejuar 1, e você vai ficar 3, que você pode acordar de manhã e comer até o reboco da manhã, 1 no mês. Você faz um jejum. Você está trazendo o reino de Deus e deixando o reino de Deus mais palpável. Está trazendo o reino de Deus para a tua rotina, para a sua realidade. É assim que vive espiritualmente, gente. Depois que eu comecei a mudar hábito e comecei a colocar Deus na minha rotina, o que eu preciso fazer? Planejamento e meta. Planejamento e meta a gente faz com tudo na vida. Tem que começar a fazer espiritualmente também. É meta, tem que bater meta, tem que correr atrás de planejamento. Pega uma planilhinha, coloca lá, eu vou ler tantos capítulos por dia, eu vou orar e começa a seguir aquelas metas. E vai olhando a tua planilha. Eu tenho certeza que se o seu chefe não te pagar, você vai olhar o seu extratinho no banco e vai ver que está negativo, não vai? E não vai correr atrás? Se você tem uma planilhinha espiritual e você sempre fez, marca ali, você vai no finalzinho de semana olhar e falar assim, irmã Vanessa, estou no negativo, e você vai correr atrás, mas por quê? Porque você tem algo para comparar, tem base, você começa a ter planejamento e meta com Deus, gente. Glória a Deus. Próximo passo, gente, a gente precisa ser constante. O apóstolo Paulo ele falou assim, ó, seja firme, constante, sempre abundante. Olha só, isso aqui me chamou muita atenção. Ele fala firme, constante, e depois de constante ele fala abundante. Sabe por quê? Antes de você ser perfeito, você tem que ser feito. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você ser abundante, você tem que ser constante. Antes de você ser excelente, você precisa ser consistente. Firme, constante, sempre abundante. A constância vem antes da abundância. É por isso que você não vai correr os 42 quilômetros do pastor Sérgio. Você vai correr os seus 15, você vai correr os seus 30. Você vai buscando aos poucos, com constância. Quando a constância entra, a abundância sai como resultado. Seja constante com Deus. E olha aqui para a gente fechar. Direção é mais importante que velocidade. Direção é mais importante que velocidade. O que adianta você acelerar na direção errada? Então pega o teu carro, o seu GPS espiritual, coloca na direção correta. É Bíblia, jejum, oração e vida santa. Acertei a direção, aí você começa a acelerar. Glórias a Deus. Começou, não para. O foco com Deus, irmão Eduardo, é no longo prazo. É no longo prazo. Você tem que colocar o foco no longo. Você não quer viver a eternidade do lado dele? Então foca no longo prazo espiritual, traça as suas metas, vai atrás e, por favor, começa a se movimentar espiritualmente, porque quando o movimento entra, o sedentarismo sai. O sedentarismo saindo, a gordura acumulada sai, e eu paro de ser uma pessoa doente e começo a ser uma pessoa saudável espiritualmente. Olha aqui, o pregador precisa atingir o alvo. O meu alvo hoje aqui é que você leve uma frase para tua casa. Começa a se movimentar espiritualmente. Se não, esse sedentarismo vai te matar. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.